Boa noite, pessoal. Meu nome é Yara. Faz alguns meses que eu comprei um catamarã sem conhecimento nenhum e sem inspeção. E o que aconteceu? Acabei ficando 103 dias na marina reformando. Nesse vídeo eu vou contar para vocês 10 erros que eu cometi para te ajudar a não cometê-los. Espero que... Ok, vamos começar pelo que eu mais fiz durante os dias, que foi lixar. Quem acompanhou toda a reforma sabe que eu lixei. E um dos erros foi subestimar a quantidade de lixa que eu ia gastar. Então eu sempre comprava lixas individuais, que custa pouco, mas no fim eu gastei mais de 200 lixas, ou mais, não sei, perdi as contas, mas eu deveria ter comprado uma caixa desde o início e isso ia me salvar um dinheiro brutal. As lixas que eu mais usei, para quem quer saber, foi a 80, 120 e 60. Então eu podia ter comprado uma caixa de cada uma dessas e ia ter economizado uma grana boa no fim. Erro 2. O meu casco tinha várias camadas de anti-fouling, né, da tinta venenosa que foi acumulando durante os anos que estava sendo usada a tinta venenosa dura. Então eram várias camadas duras acumuladas entre os anos. Pelo menos 7 que eu contei. Então estava realmente muito difícil de lixar. Eu lixei por uma semana com a lixadeira e mesmo assim gastava um montão de lixa e não terminava nunca. Acabei gastando 2 semanas. Depois eu experimentei uma outra forma, que foi com a esmigadeira com um disco de papel. Então ela tem um adaptador para você colocar o disco de papel e aí ela funciona como se fosse uma lixadeira, mas muito mais potente. O resultado que eu tinha, assim, não era aquele lixinho igual da lixadeira, mas você primeiro quebrava a tinta com ela e depois passava a lixadeira. Isso foi um processo muito mais rápido, mas que eu só aprendi no fim. Então gastei tempo, dias de marina e papel de lixadeira. Então tenta aí experimentar com a esmigadeira se você está no início do processo de lixar teu casco e ele tem aquela montão de camada acumulada. Erro 3. Esse eu fiz um vídeo todinho sobre isso, que foi tentar fazer o rolling and tip na hora de pintar, que é passar o rolo e depois o pincel. Tem várias pessoas que fazem isso, mas eu cheguei à conclusão que essas pessoas têm muita experiência já de pintar e estão usando tintas que são bem caras, então obtém um resultado muito bom. Como amador iniciante, eu não recomendo e sugiro você fazer com spray. Se tiver uma pessoa que faça para você, melhor, ou se não, tenta você mesmo, mas com spray. Como eu pensei que ia fazer o rolling tip, eu fiz toda a preparação, né, para pintar e lixei perfeitamente. Preparei, lixei. E no fim gastei muitos dias com isso. E se eu tivesse calculado direito e contratado um pintor, provavelmente ia me custar o mesmo, só que eu ia ganhar menos cabelos brancos, menos estresse. E o resultado ia ficar muito bom também. Então, aqui eu desisti no meio do caminho e a última camada alguém veio e
e passou a tinta com spray. Com acabamento, pensa bem, porque eu achei no fim a parte mais difícil. A parte mesmo estrutural da fibra não é tão difícil, mas a parte de fazer o negócio ficar bonitinho é realmente complicado. Então faz bem os cálculos e um experimento para ver quanto tempo você vai levar, para ver se compensa ou não você tá fazendo ou contratar alguém que faça para você. Se bem que você fazendo, você sempre aprende alguma coisa e isso também entra nas contas. Enquanto a gente está falando de pintar também, só quero dar a dica que um monte de gente comentou para mim no vídeo. Infelizmente já tinha comprado a tinta e aqui em Cariaco eu não acho. Mas uma dica que eu achei formidável é usar tinta PU de carro no barco. Parece que funciona muito bem também aplicando com spray. Erro 4. Tipo de rolo. Então, um erro foi o rolinho. No começo, quando eu comecei a passar o primer, eu usei esse rolinho aqui, que ele é mais cabeludinho, pode ver? Isso pega mais tinta, mas deixa mais marca na tinta. O melhor é esse aqui, que ele é o 316, que ele é bem fininho e ele deixa menos marca. Na verdade, o que deixa a superfície mais lisinha de todos é esse aqui, que chama Mini Morra. Ele dá mais trabalho porque é menor, mas a superfície fica mais lisinha. Erro 5. Isso aqui é um detalhe que eu não tinha ideia, mas há vários tipos de fita crepe. Tem essa aqui, que é a amarela, da 3M. Depois tem uma azul e tem a branca, que normalmente a gente compra no supermercado, né? A branca é terrível, com o sol ela deixa cola, é um inferno depois para tirar. A azul é um pouco melhor para isso, você pode deixar algumas horas e ela não vai deixar cola, mas a melhor de todas, se você quer deixar uns 2 dias, é essa aqui, a amarela. Ela, você deixa lá uns 2, 3 dias e quando você puxa, não deixa cola nenhuma. Porque não subestima o trabalho que dá tirar a cola disso aqui. E se você pintou, pode até destruir sua pintura. Erro número 6. Bom, esse barco tinha aquela faixa que alguns barcos têm pintadas, tinha, mas com colante. Então eu tinha que tirar esse colante. Para tirar o colante, eu usei essa pistola de ar quente, né? Puxando o colante e tirando. Isso funcionou muito bem, mas deixou um pouco de cola. E aí, para tirar a cola, eu tentei com álcool, não saía. Tentei lixar, não saía. Tentei com lixa d'água, saía, mas muito difícil. E cansei, enchi a paciência, fui e comprei essa Marine Fórmula aqui, que me custou R$170. Você passa o spray, espera uns 5 minutos e depois você tira com uma espátula. Funcionou razoavelmente bem, mas a gente percebeu que com thinner de tirar tinta de pincel funciona muitíssimo bem. Você passar o thinner e depois a espátula e sai muito mais barato. Então essa é a minha sugestão. Se você precisar tirar qualquer colante do teu barco, primeiro tira com a pistola de ar quente
e depois passa thinner com uma espátula para tirar qualquer resíduo que sobra. Não perca teu tempo e dinheiro com esse tipo de produto. Erro número 7. Bom, isso eu também descobri depois que eu já tinha comprado a tinta venenosa, né? O anti-fouling, é que sai basicamente a mesma coisa em termos de custo de você passar a tinta venenosa do que passar a tinta de cobre, que dura muito mais tempo. A tinta venenosa vai durar de 1 a 2 anos e a de cobre até 10 anos. Algumas pessoas falam 6. E depois outras pessoas ainda me comentaram que você pode passar epóxi com pó de cobre e ter resultados parecidos. A aplicação é mais trabalhosa. Eu acompanhei aqui alguns barcos vizinhos que estavam colocando a tinta de cobre. Mas se eu soubesse desde o início o passo a passo de colocar a tinta de cobre, não teria sido tanto trabalho a mais para mim. Eu só teria que ter preparado o casco diferente do que eu fiz. Então, esse foi um aprendizado que eu espero estar aplicando na próxima vez que eu precisar fazer o fundo. E eu recomendo para as pessoas que precisam tirar muitas camadas, como foi o meu caso, e que estão fazendo trabalhos elas mesmas, que dá uma olhada então na opção de estar colocando o fundo de cobre. Porque eu... Erro 8. Esse talvez umas pessoas vão rir de mim, mas eu não tinha ideia. Quando você lixa com a lixa molhada, aquela lixa que você passa um pouquinho de água e depois faz movimentos circulares, limpa logo em seguida com bastante água com sabão, porque tentar tirar depois que seca é o inferno. Mesmo com álcool, mesmo com pano e mesmo com água na pressão, o negócio não sai. Então, passou a lixa de água, em seguida água e sabão, antes de secar. Erro 9. Eu comprei 2 coisas que eu achei que sairiam muito mais baratas do que saiu na verdade. Uma foi o gerador eólico, que eu comprei usado por $200. Mas eu precisei de todas as coisas para instalar, o pedestal e etc, os adaptadorzinhos para instalar. E acabei gastando mais 200 que eu não pensava ia gastar com a instalação. E a mesma coisa aconteceu com o banheiro. Eu também comprei uma privada usada por $50 e provavelmente gastei 100 com os tubos e tudo que eu tive que colocar para fazer funcionar, e uma peça que eu tive que pedir da Inglaterra para consertar o motorzinho da privada. Mesmo assim, a privada saiu mais barata do que uma privada nova. Você não acredita que uma privada custa quase $500? Sem a parte de tubo, né? Mais o tubo que você tem que gastar. Nova. Por isso valeu a pena a usada. Chega aqui, quer falar oi, oi. Olha ali. Oi, 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 oi. E finalmente, vamos falar do erro 10. O erro 10 foi um erro que no fim talvez tenha sido bom, que foi não fazer a inspeção. Isso é uma coisa que todo mundo fala, tem que fazer a inspeção, e eu confirmo, tem que fazer a inspeção. Se eu tivesse feito a inspeção, eu ia saber de todos os problemas que eu teria. E talvez até de alguns que eu ainda não sei.
Mas se eu soubesse de todos os problemas, eu talvez não tivesse comprado esse barco, porque eu teria medo. Então, na verdade, como eu disse em outro vídeo, eu acho que nesse caso foi bom não saber, porque agora eu sei que eu consigo resolver e eu tenho muito mais confiança. Mas eu tenho que admitir que foi um erro. Principalmente se é teu primeiro barco. Hoje, se eu fosse olhar um barco, eu olharia de uma forma diferente. Tem várias coisas que eu nem pensei quando eu fui ver o barco. E que eu fiquei distraída com outras coisinhas que não têm tanta importância. Bom, é isso, galera. Eu espero que esses 10 erros te ajudem a não cometê-los. Em África a gente fala que isso é a taxa da escola, né? Da escola da vida. O errar é parte do aprendizado e admitir os erros e aprender com os erros é um processo importante quando você está num projeto como esse. Então, seguimos errando e aprendendo, mas também pegando dicas aí para não cometer tantos erros assim, não pagando tantas as taxas, né? Eu espero que essas 10 dicas ou 10 erros ajude você que está fazendo um projeto de reforma de barco também. Um beijo grande e até a próxima semana.